Deus, pátria e família, esse bordão nazi-fascista. O PT de Lula está determinado a colocar Bolsonaro e seus seguidores na prisão a todo custo. É um movimento que lembra as ações de Maduro na Venezuela. A suposta trama de assassinato de Lula caiu como uma luva para os desejos da esquerda brasileira, que agora ataca os conservadores de todo o país, considerando-os inimigos mortais, o que representa, de fato, um perigo significativo para a democracia brasileira. Basta observar as declarações de deputados do PT, como o Dr. Antenor e Renato Freitas. Entretanto, as falas dos deputados do PT não passaram sem resposta. Deputados como o delegado Tito e Ricardo Arruda rebateram os petistas de forma contundente em seus pronunciamentos, arrancando a máscara, a hipocrisia e a farsa desta trama muito bem elaborada. A tentativa de golpe se estabelece como crime. É crime. Os tais dos kids pretos. A tentativa de assassinato, que foi frustrada por conta de uma circunstância toda especial. Deus, pátria e família, esse bordão nazi-fascista vive na cabeça dessa gente. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E conhecemos, nos últimos dias, a trama golpista do ex-presidente repugnante Jair Messias Bolsonaro, da alta cúpula do Exército Brasileiro, da Marinha, Braga Neto e seus pares. 37 indiciados. Entre eles, um policial federal que fazia a segurança do presidente Lula, um traidor sob todos os ângulos. Como foi e é também um traidor o presidente do Partido Liberal. Esse partido que é, na verdade, uma organização criminosa. O fermento desses fariseus, desses lacaios do povo, é sempre a hipocrisia. Bradam contra a corrupção, mesmo estando sob o guarda-chuva do maior dos corruptos, Valdemar da Costa Neto, que além de ladrão do dinheiro do povo, é também golpista e agora cúmplice de uma tentativa de assassinato. Assassinato do presidente em exercício, do vice-presidente, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Gritam o ódio e a mentira aos quatro ventos, semeiam o mal e colhem pessoas sabotadas, sem capacidade crítica, alienadas, que vão e literalmente se explodem. Realmente tem coisa que a gente acha que nunca vai ouvir, mas a gente ouve. Ver um deputado do PT chamar o presidente do PL de bandido, sendo que o partido dele tem o maior bandido do Brasil, o Lula, que foi investigado, julgado, condenado em todas as instâncias, ficou preso e é considerado o maior ladrão que o Brasil já teve, o chefe da quadrilha. Lembrando que durante o governo PT não foi só o Lula preso, foi a quadrilha inteira, foram uns 20 que foram presos. E aí no deputado chega lá que o PL é o partido dos ladrões, por causa do Valdemar. Francamente, isso sim é hipocrisia ou total falta de vergonha na cara. Só pode ser. Lula, partido do Lula chamou alguém de ladrão, isso é surreal. É surreal, realmente. E o Lula só está lá com o presidente graças ao Supremo Tribunal Federal, que deu uma bela mão para ele, que passou a mão na legalidade, né, introduziu a ilegalidade. Isso aí dito lá pelo Gilmar Mendes, ele está lá por nossa causa. Então, o Brasil inteiro sabe. E nós vimos aí nas eleições municipais que o PT derreteu no Brasil inteiro. E o PL cresceu, a direita cresceu no Brasil inteiro. Esse é o desespero que eles estão, apavorados. Aí criam mais uma narrativa, o tal do golpe. É o que eles falam. Na época da Dilma foi golpe, depois foi golpe. É tudo golpe. Golpe fictício, golpe imaginário, golpe sem provas nenhuma. Aí tem assim, a cortina de fumaça. Enquanto o PT vem derretendo a economia do Brasil, destruindo moralmente o Brasil, enquanto a Janja vem envergonhando o Brasil como primeira-dama, falando errado, xingando o maior empresário dos Estados Unidos, e hoje um dos principais que vão falar do governo Trump, é uma mulher que não tem um pingo de educação, de carisma, de vergonha na cara, que adora esbanjar o dinheiro público. Mediante tudo isso, estamos vendo lá o Supremo colocar outro dia 15 traficantes em liberdade, e inocente preso,
para abafar um pouquinho isso, depois da vitória do Trump, que tem tirado o sono de muita gente, aí eles criam a cortina de fumaça, a cortina do golpe. Vamos lá. Aí, pior, aí uma pessoa com problemas de saúde mental vai em frente ao STF, joga fogos de artifício e o Xandão diz, é terrorista, não é caso isolado, vamos juntar no mesmo inquérito do dia 8 de janeiro. Eu vou desafiar aqui vocês, deputados do PT, quem quiser. Isso aqui, presidente Traino, é um rojão, é um fogo de artifício. Eu não vou acender ele aqui, porque pode ser um atentado nessa casa, ok? Mas dá um Google aí, você que me acompanha, e veja em algum lugar do mundo se houve algum atentado terrorista com fogos de artifício. Ou eles acham que o mundo, a população toda é imbecil, né, para acreditar que o cara foi lá para, como falou o Xandão, ele queria explodir o STF. Xandão, tenha vergonha na cara, meu amigo. Explodir com fogos de artifício. Então ele ia se enrolar, ele ia pôr um monte de rojão em volta do corpo e explodir o STF. Ora, tome vergonha na cara que o povo não é bobo não, vocês não enganam mais ninguém. E tem que investigar se esse cidadão não foi alvejado antes de cair. Tem que investigar isso também, que é o que aparenta quando a gente vê os vídeos. Aí, Xandão, a Polícia Federal, que mais parece os trapalhões, a Polícia Federal do Xandão, que envergonha a grande corporação da Polícia Federal, essa que trabalha para o Xandão, preparou, ficaram 2 anos estudando o golpe. E deram uma narrativa medíocre, infame, descumprindo totalmente o processo legal, o Código Penal. Ora, realmente, gente, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente tem para falar disso aqui. Prenderam 5 militares da ativa, ok? Pelo que diz na lei, existe a palavra contemporaneidade. E não havia mais o porquê de fazer prisão preventiva. Porque isso fazem 2 anos já. Se é militar da ativa, deveria também ter acionado o Superior Tribunal Militar. Também não foi feito. Então a prisão preventiva foi ilegal, mais uma ilegalidade, somada acho que umas centenas ou milhares cometidas pelo Alexandre de Moraes. Outra aqui, Código Penal, artigo 31. Presta atenção, tem deputado aqui que é advogado, sabe muito bem disso. Bom, devia saber. Não é infração penal imaginar, pensar ou combinar alguma coisa, mesmo que constitua crime, se não houver o início da execução de um delito. Então, crime, 0. Não há crime. O que tem é narrativa mentirosa de golpe, cortina de fumaça. Ontem me mandaram uma matéria, porque eu não assisto a Rede Globo, não perco meu tempo, mas mandaram uma matéria do Fantástico, e eu agradeço a Rede Globo, que ontem acabaram de inocentar o Bolsonaro na questão dessa narrativa de crime. Porque eles colocaram aí, transcreveram as falas, as mensagens do tal general envolvido com outros que faziam parte do grupo, dizendo assim, esse Bolsonaro quer andar nessas 4 linhas, que se falou um palavrão, nós já estamos de saco cheio de Bolsonaro andar nas 4 linhas. Esse P não assinou o nosso documento, então todas as falas comprovam que o Bolsonaro não fez parte de nada, não aceitou nada, não assinou nada e continuou trabalhando nas 4 linhas. Muito diferente desse Lula e sua quadrilha, junto, unidos ao Xandão, que vem praticando ilegalidades dia e noite. Até quando isso, Brasil? O colega aqui disse muito bem, a OAB virou apenas um negócio figurativo. Uma vergonha. Não tem que ter OAB mais. Você que é advogado nem devia pagar mais essa OAB que não presta para nada. Virou um puxadinho do PT ou do Xandão. Eu não sei o que virou a OAB. Porque, vendo tantas ilegalidades que prejudicam os advogados de defesa, está calada, está muda. Então, o dia 8 de janeiro, outra fantasiosa narrativa de golpe, onde pessoas sem arma nenhuma, com Bíblia, não tinha estilingues, eles iam dar um golpe de Estado num domingo, onde ninguém estava trabalhando. Procurem no Google se teve algum golpe de Estado em qualquer país do mundo sem forças armadas, sem armas. Não houve, porque não tem como. Mais uma narrativa falaciosa e medíocre. Isso virou piada nas redes sociais. Mas tem ajudado muito, tem ajudado a mostrar para o mundo a falcatrua que é o governo Lula, a bandidagem pessoal que está lá manipulando tudo e todos. E enquanto ele joga essas narrativas, o Brasil vai afundando, a economia despencando. Agora ele mandou lá um projeto para cortar 84% do auxílio gás. Agora ele mandou cortar os caminhões-pipa, o povo no Nordeste vai ficar sem água. Enquanto o Bolsonaro entregou água, o Lula tira a água do povo. Então, gente, esse governo está de mal a pior.
Eles sabem muito bem que serão massacrados em 2026. Então eles querem criar uma narrativa para tirar o Bolsonaro da jogada. Não vão tirar. Bolsonaro será o candidato em 2026 e terá uma vitória esmagadora como o Trump teve nos Estados Unidos. O PT não existe mais, o PT derreteu. Esta facção criminosa chamada PT acabou politicamente. Nós vimos o resultado das eleições municipais, volto a repetir aqui. Já mostrou o cenário que será. E olha, daqui 2 anos o Brasil vai estar muito pior, gente. Você que acreditou na picanha e na cervejinha e não está comendo nem carne mais, você vai ver daqui 2 anos como é que você vai ter, como você vai estar. A economia, gente, não tem como enganar. Pode inventar número, IBGE inventa número que quiser, mas vai doer no bolso, como já está doendo. O poder de compra do povo despencou. O salário mínimo está despencando e vai diminuir o ano que vem. Então não tem como dar certo esse governo. E essas narrativas falaciosas, medíocres, feitas por essa corporação, ou melhor, por essa parte da Polícia Federal, a tal da PF do Xandão, vocês não têm moral nenhuma com ninguém. Vocês mostraram que são incompetentes em todos os cenários. Nem para armar uma mentira vocês conseguem. Ah, porque os kids pretos são caras super preparados, iam envenenar o Lula, iam envenenar o Alckmin. Lembrando que ninguém achou no processo o nome do Xandão. Ele colocou lá 44 vezes o nome dele, mas ninguém falou o nome dele nas mensagens. Então, gente, um pessoal super preparado que não conseguiu pegar um táxi para dar continuidade ao processo. Não tinha arma nenhuma envolvida, não tinha nada. Quer dizer, 5 pessoas iam dar um golpe de Estado, iam montar o gabinete de crise, iam governar um país do tamanho do Brasil com 5 coitados militares sem o apoio da maioria das Forças Armadas. Então, gente, piada, não teve nada de golpe, não houve golpe, é narrativa, é mentira, não é crime de acordo com as leis brasileiras. Então, mais uma que vai para o buraco. Já tentaram da baleia, já tentaram a carteira de vacinação, já tentaram nos 50 e tantos imóveis do Bolsonaro, já tentaram, qual mais que eles tentaram aí? A joia já falei, carteira já falei de vacinação. Enfim, eles vão continuar tentando achar um crime para o Bolsonaro, mas não tem, porque ele é honesto. Porque ele é o único presidente honesto que o Brasil já teve. Enquanto isso, nós vamos continuar vendo esse show de horrores, né? Até quando, não sei, até quando eles vão suportar isso, mas com certeza nós veremos o Brasil afundar a cada dia e nós veremos que o ano que vem, com certeza, terão sanções americanas ao Estado brasileiro, principalmente a esse ministro Xandão, que trabalha na ilegalidade, que não respeita a Constituição Federal, que não respeita nada e ninguém e que vem prejudicando centenas de pessoas, prendendo e condenando sem crime nenhum. Crime nenhum. Não tem investigação, não tem prova, não tem nada. Tem a palavra do tal do Xandão. É isso, gente. Senhores, estou extremamente preocupado com os atos ilegais que emanam de Brasília em relação a prisões e buscas e apreensões. Tive acesso, senhores, à representação da Polícia Federal, que teve como consecretário buscas e apreensões e prisões. Primeiramente, porque prisões preventivas não poderiam ocorrer, deputada Clara. Não existem os requisitos da garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal. Primeira coisa. Segundo, um inquérito totalmente ilegal levado adiante pelo Supremo Tribunal Federal. É o inquérito das fake news, que tramita há 5 anos e meio. O prazo de um inquérito, em regra, é 30 dias réu solto e 10 dias réu preso. Este inquérito, que é o inquérito no fim do mundo, que é levado adiante por um juiz e não por um delegado de polícia, avoca tudo que lhe interessa. E avocou também uma teórica tentativa de golpe ocorrida 2 anos atrás. O que nós temos, e eu tive acesso, conversas de militares criticando, falando. E aí entra uma questão muito simples, que qualquer estudante de direito de primeiro ano conhece. Para ver crime, não basta a intenção. Para ver crime, é preciso que o intercrimes, o caminho do crime seja percorrido. Isso é óbvio, isso é pueril, isso é infantil. Todos deveríamos saber, ainda mais ministros do STF. E o que diz o caminho do crime que se estuda no primeiro ano de direito? Que existe a cogitação, preparação, execução e consumação. A fase da cogitação e preparação são impuníveis. Cansado estou, como delegado de polícia, de em buscas e apreensões, descobrir planos malévolos de homicídio. Sabe qual a consequência disso, deputada Clara? Nada, nunca aconteceu nada. Por quê? No direito só se começa a punir com a execução. E a execução está materializada no Código Penal, que diz:
Considera-se execução quando a ação primeira é materializada, ou seja, considera-se crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ora, senhores, onde está o início da execução? E não ocorreu, não aconteceu. Ponto 2. Onde está a participação de Jair Messias Bolsonaro? Em nada, nada, não existe prova nenhuma e indiciado está pela Polícia Federal. Que país é esse, senhor presidente da Assembleia Legislativa? Será que nós temos hoje uma polícia de Estado ou de governo? Temos uma polícia de governo que leva adiante, infelizmente, os interesses daqueles que dominam o poder. Aquele que tem o status quo e que tem o poder dominante, domina e tem o poder sobre a Polícia Federal. Precisamos rever isso, deputada Cloara. Os absurdos são enormes. Conversei com o Dr. Jeffrey Chiquini, advogado, que tem um cliente, o Coronel Azevedo, que está preso, sem nenhuma ação que, pelo ordenamento jurídico, pudesse ter como consectário a perda da liberdade. Dr. Jeffrey Chiquini não se calou. Como se calou a OAB? Onde está a OAB nacional? Aonde está a OAB estadual? Em silêncio! A inanição toma conta das nossas instituições. E nós não podemos nos calar, porque o Código Penal foi rasgado. O Código de Processo Penal foi olvidado, queimado. Isso pela Corte Constitucional. Me lembra isso? A Inquisição da Idade Média, em que os inimigos do Estado, da religião, os hereges eram queimados. Hoje vivemos isso no país. E a população está em silêncio. Onde estão as instituições? Onde está o Ministério Público tão rigoroso que é em relação a certas condutas? Onde está a grande imprensa que se mantém em silêncio? A grande imprensa que afirma que enfrentou o autoritarismo no passado, hoje não se manifesta. E o direito e o ordenamento jurídico é maculado. Digo a vossas excelências, desde que me formei em direito, no começo da década de 90, nunca vi tamanho desrespeito ao ordenamento jurídico, porque para se chegar a determinados interesses, se utilizam subterfúgios ilegais e imorais. A figura do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, é utilizada indevidamente. Por quê? Conversas trazem questões a respeito do presidente sem qualquer participação direta ou indireta. E a sociedade permanece em silêncio. Senhores, nesse momento eu homenageio o único paranaense que eu conheço que está lutando agora pela democracia, que é o Dr. Jeffrey Chiquini, advogado, que assumiu a defesa do Coronel Azevedo, que inclusive, no dia do pseudo-golpe, era aniversário dele e estava em sua casa. Precisamos repensar certos conceitos. Viu o absurdo do tenente-coronel Mauro Cid, que afirmou taxativamente que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro jamais praticou qualquer atitude ilegal. No momento seguinte, ele é chamado pelo inquisitor, que é um ministro do STF, e ele volta atrás, obviamente, para não perder a liberdade. Este inquérito, senhores, das fake news precisa ser encerrado. É totalmente ilegal. Vamos lembrar que ele foi iniciado de ofício pelo Poder Judiciário. Imaginem nós pensarmos em um juiz iniciando um inquérito policial. Este inquérito teve o relator designado, que é Alexandre de Moraes, sem o sorteio. Ora, um tribunal colegiado obviamente deveria sortear o relator, mas isso não ocorreu. Vamos lembrar que este inquérito tem como julgador aquele mesmo que acusa, lembrando a Inquisição. Vamos lembrar que ele é sigiloso, vamos lembrar que ele não tem prazo, vamos lembrar que ele é ilegal. Por isso, você que me assiste neste momento, nós, cidadãos democráticos, precisamos enfrentar essa questão. E desde já quero dirigir aqui a minha imunidade parlamentar prevista na Constituição Federal para pedir a mobilização legal, cobrando das instituições um posicionamento a respeito desse inquérito ilegal das fake news, que tem que ser encerrado, porque não está no Código de Processo Penal, está no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Essa situação abriu um debate no Brasil entre juristas a favor e contra a prisão de Bolsonaro e seus seguidores. Advogados e juristas, alinhados à esquerda, apoiam a detenção imediata de Bolsonaro e seus seguidores, sem julgamento ou condenação,
tal qual Maduro faz com os opositores. Por outro lado, juristas, advogados, procuradores e desembargadores não vinculados à esquerda criticam fortemente as ações do ministro do STF, alegando que tais medidas são completamente ilegais e não encontram respaldo na Constituição nem no Código Penal.